meus queridos alunos do 6º ano, estamos aqui novamente para continuar o nosso conteúdo e hoje nós veremos grandezas e medidas. Sou eu aqui, professora Carol Alves, então vamos lá. Gente, grandezas e medidas, olha só, eu vou contar uma história para você. Durante muito tempo, a humanidade, né, nós usávamos algumas unidades de medidas meio esquisitas. Nós usávamos, por exemplo, a polegada, o palmo, os passos, né, a pegada aí, como unidade de medida para medir as coisas. Só que tem um porém. Eu posso usar o meu palmo, mas o meu palmo não é do tamanho do seu palmo, correto? Então, se eu digo assim, eu falo, olha, essa parede aqui tem 13 palmos, dos meus, meu amor, mas dos seus pode ter 20. E começa a dar um negócio aí. Porque o meu palmo não é o mesmo que o seu? Como é que a gente iguala isso? Como a gente fala de unidade de medida se cada mão é diferente? Se cada pegada é diferente? E se eu usar a altura do ser humano para medir as coisas? Cada um tem a sua altura. Então, observando tudo isso, nossa linda matemática veio para nos ajudar. Como, Carol? Veio para ajudar da seguinte maneira. Nós, com a modernidade, né, nós conseguimos criar um sistema internacional de medidas, tá? Por quê? Porque houve esse problema. A problematização foi que nós tínhamos pessoas de vários tamanhos, né? E as unidades de medidas ficavam variáveis, né? Eram variáveis. Os palmos, o palmo ele não é uma unidade de medida fixa, né? Então eu posso dizer, olha, isso aqui tem mais ou menos 3 palmos meus, mas é porque você me conhece, sabe o tamanho da minha mão, mas vai eu dizer para o cara que está lá na China, são 3 palmos meus, ele não sabe o tamanho, meu amor. Então a gente colocou tudo bonitinho e organizado no Sistema Internacional de Medidas. Carol, nós vamos chamar esse sistema como? SI, tá bom? No SI, nós conseguimos concentrar algumas das unidades, não só de comprimento, tá, gente? A gente colocou também unidades como tempo, temperatura, massa, né, peso, volume, capacidade. Então, nós temos aqui, ó, uma tabelinha para você observar. Então, toda vez que a gente fala de comprimento, né, a grandeza, né, comprimento, a gente vai falar da unidade de medida do metro, tá? Então, a gente usa como padrão o metro para poder medir. A massa, né, o peso e tudo mais. Quilograma. O tempo, nós usamos os segundos, né? Claro que nós temos horas e minutos, né? E aí, outras unidades de medida que vocês ainda não verão, né? Mais à frente no ensino médio vocês saberão o que é isso aqui, mas esse ano nós já vamos saber esses 3, tá? Bem, então o SI, o Sistema Internacional de Medidas, vem para nos ajudar. Carol, mas por que você está falando isso? Nós vamos falar nessa aula principalmente das unidades de comprimento, gente. As unidades de comprimento são extremamente necessárias para nós. Elas estão presentes no nosso dia. Mesmo que você não saia por aí pela sua casa medindo tudo com a sua régua, a unidade de comprimento está presente, tá bom? Bem, no Brasil, nós utilizamos as unidades de comprimentos ligadas ao metro, né? Por que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos para grande distância as jardas, as milhas, né? Não usamos nenhuma unidade ligada à tabela do metro mesmo. Se vocês já tiveram a oportunidade de viajar ou de verem algum filme, né? Vocês vão observar que as unidades de comprimento são diferentes lá fora. Bem, então nós temos algumas relações. Eu vou passar agora para vocês uma tabelinha que vai estar presente para vocês fazerem conversões e para vocês também identificarem quais unidades de medidas nós vamos usar, tá? Nós temos lá na ponta o nosso km, que é o quilômetro. Temos aqui em segundo o hectômetro, HM, o decâmetro, o metro, decímetro, centímetro e, por último, mas não menos importante, nós temos o milímetro. Bem, gente, essa tabelinha serve para nós fazermos as conversões necessárias. Carol, o que é conversão? Bem, no momento em que você precisa saber quantos centímetros são 3 metros, por exemplo, então você precisa converter de metro para centímetros, né? Então, no momento que você precisa fazer essas conversões, você vai precisar saber dessas relações que eu coloquei aqui. Bem, qual relação, Carol? Por exemplo, se eu pegar o milímetro ele é 10 vezes, né? 10 vezes o centímetro, né? O centímetro, na verdade. Centímetro é 10 vezes o milímetro, 100 vezes o decímetro, 1000 vezes o metro, né? E assim sucessivamente. Então, a gente vai trabalhar algumas conversões aí para a gente ficar afiado. Então, vamos lá. Bem,
Trouxe um exemplo aqui para vocês. Se você precisar converter 2,3 metros, né? Coloquei decimal, para centímetros. Carol, o que eu vou fazer? Bem, gente, vamos converter essas unidades de medida. Primeiro, 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? Então, 2,3 metros vai ser 2,3 vezes 100. 2,3 vezes 100, nós vamos andar com a vírgula 2 casas, voltando, e nós vamos ter 230. Ou seja, 2,3 metros é igual a 230 centímetros. 2,3 metros é igual a 230 centímetros, tá bom, galera? Então, é tranquilo fazer a conversão. Bem, e onde você deve estar se perguntando aí, onde nós vamos usar as unidades de comprimento, Carol? Você falou que está presente no meu dia, mas eu não vejo. Bem, está presente aí na sua altura, no comprimento da sua régua, na construção de tudo que você possa segurar, meu amor, porque precisa ter dimensão. Então, tudo que tem dimensão tem unidade de comprimento envolvido, a parede da sua casa, o comprimento da sua TV, tudo, tá? Então, como nós vamos trabalhar com unidade de comprimento, principalmente na nossa aula? Na nossa aula nós veremos as unidades de comprimento ligadas principalmente ao perímetro. Carol, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos comprimentos dos lados que contornam figuras, tá? Então, determinada figura, você vai fazer lá o seu perímetro. Como é que você faz? Você vai pegar o contorno dela, medir, né? Ou usar as medidas que já são dadas pelas questões e fazer o somatório. No caso, eu coloquei aqui um polígono, né? No caso, é um pentágono, não é regular, mas é um pentágono, tem 5 lados. E aí eu tenho um lado que vale 3, 1, 5, 5, 2 e 2. O perímetro desse pentágono vai valer o somatório de todas essas medidas, todas essas unidades de comprimento. Então, vai ficar 3 com 5, 5 vai dar 13, 2, 2, 17. Olha aqui, ó, perímetro valendo 17 unidades de comprimento. Carol, se tiver em centímetros, você vai botar aqui 17 centímetros. Se tiver em metros, 17 metros. Se tiver em milímetros, 17 milímetros, sempre usando a unidade de comprimento que a questão te fornece, beleza? Lembrando, gente, que quando aparecerem 2 ou mais unidades diferentes, né? Se aparecer na mesma questão, metro e centímetro, milímetro e metro, você vai ter que converter, ou seja, transformar todas as unidades para uma só. Você não pode trabalhar com unidades diferentes no mesmo cálculo. Por exemplo, aqui eu não poderia fazer 3 metros mais 2 centímetros. Ou eu vou passar todos para metro, ou vou passar todos para centímetro, beleza? Combinado? Bem, gente, outra forma da gente trabalhar com as unidades de comprimento vai ser nas áreas. Bem, as áreas não vai ser só o contorno da figura. A área, né, ela vai lidar com os planos, né? Quem esteve na aula online ou na aula presencial e viu, né, nos viu falando sobre geometria, eu falei sobre o espaço bidimensional, tá, galera? Então, as áreas são bidimensionais, ou seja, ela vai estar lidando com 2 dimensões, 2 grandezas. Então, além do nosso perímetro, nós trabalharemos com a área, e as áreas que nós mais conheceremos aqui, nós mais trabalharemos nesse ano, serão quadrado, retângulo e triângulo. Essas são as áreas que estão presentes no livrinho de vocês, tá? Bem, as áreas, gente, como são bidimensionais, são medidas em unidades quadradas. Eu trouxe aqui a tabelinha para vocês. É a mesma, na mesma ordem. Porém, agora eu estou falando de quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e, por fim, milímetros quadrados. Então, você vê que é diferente. Até, ó, antes eu multiplicava por 10 e agora eu estou multiplicando por 100, né? Estou dividindo por 100. Então, essa é uma associação que a gente vai fazer também para completar a ideia de conversões. Carol, vou poder converter aqui também? Vai poder converter aqui também. Bem, eu trouxe aqui algumas áreas, lembrando que eu trouxe só por curiosidade para vocês verem, porque vocês usarão somente a área do triângulo, a área do retângulo e a área do quadrado, tá? A área do trapézio, losango e círculo vocês verão mais à frente, né? Se não me engano, no 8º ano, tem um pouquinho no 7º também, mas mais à frente vocês verão. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que nós vamos nos encontrar mais adiante na aula online ou no encontro presencial. Fiquem com Deus e até a próxima!